Eu convido quem está do lado de lá, sentado do lado de cá, para poder acompanhar a nossa audiência pública, prestação de contas e relatório anual de gestão referente a 2024. Essa audiência ela precisa acontecer de forma pública, né? Todos são convidados, foi divulgado no mídia da prefeitura, e para que se tome conhecimento daquilo que foi feito, né, realizado, serviços ofertados de saúde no ano anterior. Então, nós vamos iniciar explicando um pouquinho o que é a audiência. A RAI de 2024 tem como instrumento de base o Plano Municipal de Saúde, seguindo também as diretrizes da Programação Anual de Saúde, que não sofreu alteração no curso, devido aos indicadores que vêm desde 2021 no Estado. A prestação de contas dos meses de setembro a dezembro de 2024 efetiva o monitoramento da gestão, através da visualização consolidada do que foi produzido durante esse período, assim como o alcance das metas e indicadores que são pactuados. Só para nós entendermos, né, do que nós estamos falando, nós estamos com um CES de 2022 com expectativa de 28.590 pessoas e a população estimada para 2024 de 30.444 pessoas. Toda essa população atendida pelos nossos serviços de saúde. Pode passar, isso aí a gente vem com algumas taxas aqui relacionadas a PIB e receita bruta, de onde calcula o nosso percentual que deve ser utilizado com o serviço de saúde. Dentro do ano de 2024, nós observamos alguns avanços na questão de quantidade de atendimento. Né? Os procedimentos de enfermagem tiveram um aumento considerável, né? Inclusive as visitas domiciliares, que elas aumentaram bastante. Quando a gente tem a equipe de trabalho completa, a equipe consegue sair da unidade para atender aqueles pacientes que têm maior necessidade. Então, hoje nós temos, além da fisioterapia, que faz o domiciliar, a própria equipe de saúde da família, mais bem estruturada, consegue atender os pacientes de forma domiciliar. Então, nós temos avançado nesse quesito. Em pessoas cadastradas, nós tivemos um aumento também. Isso se deve, apesar da falta de agente de saúde que ainda tínhamos em 2024, se deve à forma de vinculação. O sistema a gente precisa ir aprimorando o uso dele e a vinculação do paciente, quando a área não tinha agente de saúde, ele ficava sem cadastro. Né? A partir do momento em que nós fomos aprendendo como o sistema funcionava, o paciente que está numa área onde não tem agente de saúde, ele passa a ser vinculado a uma enfermeira. Então, ele passa a ter esse cadastro. Em 2023, nós tínhamos 20 mil indivíduos cadastrados somente. Em 2024, nós passamos a projeção do IBGE. A projeção do IBGE é 30 mil, nós tivemos 31.524 pessoas cadastradas em UNA. Essa porcentagem acima do IBGE, ela pode se justificar devido à mudança do paciente da área. Como ele não tem agente de saúde, não foi verificado que ele mudou. Então, ele continua ali no sistema até que se tenha essa informação. Com a chegada dos agentes de saúde do processo seletivo, esse número pode até dar uma reduzida para equilibrar com a ideia do IBGE. Nós temos aí os dados de cobertura vacinal de cada vacina, mas no próximo a gente esclarece um pouco mais. Nós atingimos a meta pactuada em 6 vacinas, que foi a penta, a VIP, pneumo, rotavírus, meningo-C e tríplice viral. As vacinas que nós não atingimos foram hepatite A, varicela e febre amarela, porque houve desabastecimento no estado. Então, não foi falta da nossa campanha, nosso serviço, mas não tínhamos a vacina. E nós temos um problema com a BCG, porque ela tem um prazo para efetuar o sistema. Se eu fizer fora do prazo, ela já não entra no sistema. E aí, os pais, às vezes, chegam lá na sala de vacina sem documento. Não fez a certidão de nascimento ainda da criança. Não sendo feito documento, eu não consigo registrar. Eu perco o registro, eu perco a vacina e o nosso índice fica abaixo do pactuado.
E aí nós temos um esforço muito grande para melhorar, né, esse número vacinal. Nós iniciamos em 2022 com a ideia da Liliane, que é a diretora da imunização, de fazer a vacina itinerante na zona rural. Então, a cada quadrimestre, que são os períodos que nós avaliamos a gestão, a cada quadrimestre ela faz uma rodada de vacinas itinerantes. No ano de 2024 foram 23 ações extramuro. Então, as zonas rurais mais distantes, Laranja da Terra, Rio Claro, Príncipe, Trindade, são atendidas, e também entidades como a PAI e outros que possam solicitar esse atendimento extramuro. Né? Isso ajuda muito nos indicadores. Quando iniciamos esse trabalho em 2022, eu ainda na coordenação da atenção primária, acompanhei a Liliane, e nós encontrávamos crianças com vacinas muito atrasadas, né? Com cartão de vacina muito atrasado, nós conseguimos atualizar num prazo muito curto, porque pela distância os pais têm dificuldade de trazer, por mais que a gente tenha aberto uma sala de vacina, existe essa dificuldade. E em julho do ano passado nós realizamos a intensificação, né, da vacina de coqueluche, porque havia um aumento de casos em todo o Brasil, e nós realizamos em todas as escolas públicas e particulares que haviam crianças menores de 4 anos para vacinar. O nosso serviço que teve maior destaque em crescimento de atendimento foi a fisioterapia e a fonoaudiologia. Né? A dependência da fisioterapia tem aumentado desde o Covid, aumentou muito, sequelas do Covid, a gente veio com outras situações que aumentou, né? E por ter outros serviços em UNA que indicam a fisioterapia, esse serviço aumentou a necessidade. Nós temos também que a nossa população está envelhecendo. E quanto mais a nossa população envelhece, maior a necessidade de certos atendimentos. A terapia de fonoaudiologia aumentou exponencialmente, e aí nós vemos situações tanto do envelhecimento quanto da infantil, com a necessidade de terapias para necessidades especiais também. A consulta de especialistas toma um nível muito interessante, onde nós temos mais de 3.000 consultas de ortopedia, 400 consultas de pediatria, 600 consultas de gastro, 751 de ginecologia e 2.000 de cardiologia. Essas são as especialidades que o município tem por obrigação ter aqui, que nós não podemos encaminhar para o Estado. Né? Então, essas especialidades aí a gente não pode deixar de ter, e nossos números de atendimento são bem grandes. Um total de consultas médicas no ano de 2024 de 44.000 atendimentos. Se nós considerarmos a população imunense, pelo menos 1,5 atendimento dentro do ano. As consultas de enfermagem foram 22.889, e ali nós temos outros profissionais de nível superior, né? Nutrição, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e dentistas. Vale destacar também a nossa atendimento na farmácia, né? Nós temos farmácia aqui em UNA, nós temos a farmácia em Pequiá. O atendimento das duas farmácias de 2023 para 2024 aumentou em 5.000 receitas. Então, nós atendemos 47.288 receitas no ano de 2024. Então, o paciente que retorna também, muitas vezes, com outras necessidades. Bate por muitos consultas. Exatamente, bate com o número de atendimentos que nós temos no SUS. Aqui nós vemos o número de consultas por unidade de saúde, né? Onde nós vemos que o Centro Municipal detém o maior número de consultas, juntamente com o Guanabara, porque são as unidades que nós temos alguns especialistas, né? E nós temos outros profissionais de nível superior atendendo. Eu acho muito interessante a gente sempre mencionar o fato de que nós conseguimos diminuir uma proporção considerável a internação dos munícipes e UNESs. Seja internação em UNA ou seja em qualquer outro lugar que ele for transferido, o tempo de internação desse paciente diminuiu por agravos que são sensíveis à atenção primária. Então, situações que são resolvidas hoje na atenção primária e esse paciente não agrava. Eu mencionei na Conferência de Saúde do Trabalhador
que durante a pandemia foi observado que os municípios que tinham uma atenção primária estruturada tiveram menos problemas decorrentes da Covid, os pacientes tinham menos complicações, porque a hipertensão estava controlada, a diabetes estava controlada, a mulher tinha uma consulta de acompanhamento regular, as crianças tinham o seu acompanhamento regular e por isso estavam com a sua saúde fortalecida. Isso gerou menos complicações, menos internações e esse número reflete o nosso cuidado com a atenção primária também. No ano de 2024, o investimento em saúde do município de Una foi 17 milhões e meio. Ali está arredondado, tem mais uns números pequenininhos. O recurso próprio investido foi 6 milhões e meio, isso representando 23% da receita. Lembrando que a Prefeitura precisa investir no mínimo 15% da receita em saúde. E nós fazemos uma comparação rápida, que é a aplicação per capita. Quanto que os nossos municípios vizinhos gastam com saúde, quanto que Una gasta com saúde por pessoa. E Una gastou R$ 588 no ano por pessoa, Ibatiba 733 e Muniz Freire 752. No índice do Estado, Una está na posição 60 e alguma coisa de investimento em saúde, considerando o valor per capita. Nós tivemos uma auditoria com o Tribunal de Contas, no ano de 2024, e já no ano de 2025 recebemos o resultado dessa auditoria. Ela avaliou os serviços de saúde relacionados à saúde mental e tratamento de drogas. Eu sabia que alguma coisa não tinha aparecido direito. Pode passar. Tá. Auditoria. Os objetivos que foram lançados para o município nessa auditoria, foi indicado implementar o CAPS, que já estava em processo de implementação e continua, porque ainda temos a construção para ser feita, licitada e realizada. Indicar o grupo condutor da PS e referência da saúde mental, que foi feito no início do ano. Constituir o grupo condutor da RAPS, que também foi realizado no início do ano. Utilizar sistema informatizado para a regulação das consultas de psicologia. Esse fato ainda não se concretizou totalmente, porque nós estamos atualizando a equipe de saúde com o processo seletivo para então fazer o treinamento com todos os profissionais para que o sistema seja totalmente informatizado a parte do agendamento, porque o atendimento já o agendamento que não estava informatizado ainda. E melhorar as condições de armazenamento da farmácia municipal no que diz respeito aos medicamentos de saúde mental, que também houve uma reestrutura da farmácia municipal para isso. Então, assim, esses são os números, os dados que nós temos relacionados ao ano 2024. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, eu me disponho a esclarecer. Lembrando que o relatório completo ele vai estar disponível, já está disponível, no site da Transparência de Una. Você olha todos os dados da sua unidade, o que atendeu, o que foi realizado, os valores investidos em cada departamento, está tudo na transparência. Alguém tem alguma pergunta? Fiquei curiosa. Aqueles dados ali que você colocou de gasto per capita, isso reflete na atenção primária? Assim, você consegue ver, por exemplo, Iuna teve um ganho com a questão da internação, Foram aplicados mais recursos, então isso exemplificou ali no final que as pessoas estão ficando menos internadas. Esses municípios também têm esses resultados? Na verdade, essa per capita é a aplicação municipal e quando a gente considera internação, quem custeia a internação é o Estado. Então, isso não é um custo do município. Não, sim, mas eu quero saber o seguinte. Se eles gastaram mais, porque teve mais internação, não, porque o custo da internação é do Estado, ele é do município. Então, o gasto na atenção primária desses municípios foi essa diferença. Não interfere no tanto de internação que teve ou não. É o gasto da receita própria, dividido pelo número de habitantes. Então, você vai pegar o seu número, vai dividir por 30 mil habitantes por 12. Esse município investiu mais. Mas ele teve mais resultados? A população dele ficou menos internada? Isso aí depende de fazer um estudo. Aí só assistir rádio deles para a gente saber se a população deles ficou menos internada. Mas esse número não se refere à atenção especializada,
a média e alta complexidade. A gente dava só da questão primária. Esse dado, tanto de ENA quanto dos outros municípios, é só da questão Essa primária. acaba sendo um reflexo da estruturação da atenção E primária. da eficiência, né? Porque você está conseguindo fazer mais com menos recursos. Exatamente. Alguma outra pergunta? Bom, quero agradecer então a presença de todos os vereadores que chegaram para nos acompanhar, os servidores de outras secretarias, e qualquer dúvida e qualquer questão, à disposição também na secretaria. Obrigada a todos.